E até quero pedir vocês uma liberdade de eu também trazer uma parte da minha história agora sobre, mas a minha parte não tem a ver apenas com essas áreas, tem a ver com algo que eu não sei se alguém aqui já enfrentou ou já vivenciou, que é algo chamado falta de dinheiro. A minha história tem a questão da falta de dinheiro, a falta de dinheiro. E como funciona? Que você vê o Estevão falando sobre dinheiro, né? A PNL, para mim, ela ajudou de uma forma plena. E como que era? Só para você entender o aspecto. Quando eu já dava treinamentos numa área específica de liderança, atuava ajudando pessoas, mas no dinheiro, pessoal. Já viu aquelas áreas que está travada, que o negócio está travado? Chegou um momento que a Sofia estava pequena, bem pequena, e lá em casa tinha uma tradição que presente era só no Natal. Presente era só naquela época do Natal. Presente assim, presente mesmo, Natal. E tinha um porquinho. Nós tínhamos um porquinho, e esse porquinho era um porquinho onde a gente colocava aquelas... Sobrava um negocinho, botava lá, moeda e nota, botava lá. E no final do ano, era o momento onde quebrava o porquinho, lá em dezembro, para poder comprar o presente de Natal da Sofia. Ainda só tinha a Sofia, não tinha o Nicolas. E era o momento onde acontecia aquilo, só que chegou um dia, e esse dia para mim foi marcante. Foi um dia onde a situação ficou tão complicada que não tinha dinheiro para comprar o pão. Tinha dinheiro? Não, tinha dinheiro, mas estava dentro do porquinho. Por fora não tinha. E naquele momento, e eu sei que tem alguns pais aqui, você entende o que eu senti. Caramba, eu fiquei numa dualidade muito forte. O que é que eu faço agora? Eu boto dinheiro, eu pego o dinheiro do porquinho para quebrar, para botar comida dentro de casa, para ter que comprar o pão, querer comprar o pão. Eu quebro o porquinho para comprar o pão, ou compro o presente da Sofia. E vou falar para vocês, aquilo dali foi tão complicado, doeu tanto no meu coração, mas eu escolhi quebrar o porquinho. E eu quebrei o porquinho, e naquele momento partiu realmente pelo fato de eu estar vendo que era um presente da Sofia. Só que naquele momento, o que aconteceu comigo, eu não tinha ainda uma percepção tão plena quanto eu tenho hoje das ferramentas da PNL. Você entende que eu trabalhava com liderança para desenvolvimento de liderança, eu desenvolvia líderes, só que a minha vida financeira estava totalmente travada. Você entende que algumas vezes acontece isso? Uma área flui, pá, mas a outra parece que está com aquele cadeado que tem nos computadores, já viu? Quando você acerta um detalhe, está com o cadeado, tem que botar a senha. Como que eu boto a senha para desbloquear esse troço? E ali, naquele momento, eu vou falar para você, o momento ali, a Sofinha tinha menos de 2 anos. Aquele dia da quebra do porquinho foi o dia histórico para mim. Que doeu tanto, doeu tanto. Eu falo, caramba, como é que eu chego? Eu estou ajudando até pessoas em treinamento de liderança. Como que eu deixo acontecer isso tudo comigo? E ali, algumas fichas começaram a cair. Naquele momento, para mim, foi crucial. Eu quero até compartilhar com vocês algumas crenças que eu comecei a perceber que estavam no meu programa, dentro de mim, e que isso estava moldando um pouco do meu mindset com relação a tudo o que estava acontecendo financeiramente. Você sabe que dentro de nós existe um programa, nós vimos pela manhã, e esse programa, um dos aspectos plenos que determina esse programa são as crenças. E dentro de mim aconteceu o momento onde essas crenças foram muito clarificadas e eu vi que foram quebradas, nesse momento específico que aconteceu a quebra do porquinho. A primeira crença que eu quero compartilhar com vocês, que aconteceu comigo, pode colocar aí, Giovanni, a primeira crença. Olha só o que aconteceu comigo, que eu vi que foi quebrada. Você é protagonista dos seus resultados. Essa é a primeira crença. Sabe o que acontecia comigo, pessoal? Eu culpava todo mundo pelo resultado financeiro que eu estava tendo. Sabe, a culpa era de quem? A culpa era até do Cabral. A culpa já foi porque eu nasci no Brasil. Ah, se eu tivesse nascido na Europa.
Ah, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos. Ah, se o Brasil tivesse outro governo. Ah, se eu tivesse uma outra mãe, outro pai. Ah, se eu tivesse uma outra esposa, um outro esposo. Ah, se eu tivesse um outro gestor. A culpa de tudo o que está acontecendo comigo é de quem? Eu descobri que eu estava culpando. E eu fui perceber que isso faz muito sentido, porque alguém já ouviu falar de Napoleão Hill? Napoleão Hill? Napoleão Hill, na Paz do Desenvolvimento Humano, eu até indico algumas leituras sobre ele. Andrew Carnegie, ele financiou o Napoleão Hill para que, lá em 1900, no início do século XX, ele pudesse estudar e até fazer esse processo de modelagem das mentes de maior sucesso que existiam na época. Ele modelou Henry Ford, Thomas Edison, Benjamin Franklin. Ele modelou várias figuras mundiais para entender o porquê que aquelas pessoas conseguiam os resultados. Até o próprio Carnegie foi modelado. E alguns livros foram lançados. Dentre eles, As 16 Leis do Sucesso, A Lei do Triunfo, 1903, que foi escrito esse livro. Pense e enriqueça. Alguns livros que traz o mindset dessas pessoas que foram vistas, de um processo até de modelagem de padrões internos. E nas 16 leis do sucesso, sabe qual uma das leis? Uma das leis que foram escritas lá em 1905? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Quem é o responsável pelo resultado que eu estou tendo? É quem? Quem é o total responsável? Isso tem hora que traz desconforto, não traz? Quando eu descobri isso, quando eu parei de culpar o outro, quando eu tomei o volante da minha vida, naquele momento, a quebra do cofrinho, eu vou falar para você, foi um momento de quebrar, não quebrou apenas o cofrinho. Naquele momento eu senti que as minhas desculpas foram quebradas ali. Eu comecei a pegar o volante da minha vida. Você entende que é diferente? Num relacionamento, se um botar a culpa no outro, acabou o casamento, acabou o namoro. Nenhum namoro subsiste com duas pessoas. Eu posso falar, vocês aceitam falar de uma forma assim que traz até um desconforto, mas que vai gerar? Dois irresponsáveis acabam com qualquer relacionamento. Você entende? Você entende? Um botando a culpa no outro, acabou. Pode ser maravilhoso, vai acabar o casamento. A vida financeira acaba quando nós não assumimos o protagonismo dos nossos resultados. Quando nós atingimos aquele momento que pegamos o volante e falamos, quem tem a culpa disso? Sou eu. Quem está gerando isso? Sou eu. E quando você reconhece isso, é sinal que quem pode mudar essa realidade? Quem pode mudar a tua realidade? Eu. Até pedi para você, olha aqui, ó, veja essa mão aqui maravilhosa, dá uma olhadinha assim, dá uma olhadinha na tua mão, faz assim, ó. Isso, dá uma olhadinha na tua mão assim, aí eu vou te pedir fazer um movimento, olha aqui, ó, faz assim, ó, vai assim comigo, assim, 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 e pega aqui, ó. Isso. Vira aqui? Aqui. Aqui. Quem é o responsável? Quem é o responsável? Ó, a pochete aqui. Quem é o responsável? Não, desse daqui sou eu. Não vai falar eu, não. Desse daí é quem? Você entende? Quem pode mudar isso? Eu. Quando entendemos isso, alguém já ouviu alguém botando a culpa na comida da mãe, da esposa? Não, quando eu casei, caramba, cozinha muito bem, cara, ó, comecei a ficar assim. Não é isso? Nós somos. Isso daqui é uma crença. Qualquer um consegue ter o corpo que quiser morando em qualquer lugar do mundo. Se for protagonista. Qualquer um consegue modificar a sua realidade financeira. Se for, até eu não ser protagonista, eu cheguei ao cúmulo de ficar com cofrinho. Segunda
crença que eu vivenciei e que eu vi que foi quebrado em mim e que fez todo sentido para modificar a minha realidade financeira. Tem a ver com merecimento. Começamos a trabalhar de manhã merecimento. Falar para você, isso aqui é muito profundo. Aconteceu comigo. Eu não sei se faz sentido para você. Acredite, você merece ter prosperidade em sua vida. E não há nada de errado com isso. Você pode declarar comigo, assim, eu mereço ter prosperidade em minha vida e não há nada de errado com isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu mereço ter prosperidade em minha vida e não... Não é óbvio isso? É óbvio, não é? Só que sabe o que eu identifiquei? Eu identifiquei que você... Eu não sei se de alguma forma já passou algo dentro de você, dessa forma. Eu me comparava com meu pai, com a minha mãe, e eles não tinham tido um sucesso que eu queria. E quando eu começava a ter, o que acontecia? Eu começava a travar internamente para tentar honrar meu pai, minha mãe. Ou seja, eu identifiquei que o fato de eu crescer financeiramente no meu programa, parecia que eu estava desonrando meu pai, só porque ele não alcançou aquilo que eu queria alcançar, aquilo que eu estava alcançando. E aí toda hora travava. Dentro de mim, não reverberava o merecimento pleno. Por quê? Pelo fato de meu pai não ter conseguido, reverberava aqui. Se eu conseguir, eu vou me desconectar da minha família. Eu vou para o nível onde eles não vão se conectar mais a mim, ou eu não vou me conectar mais a ele. Você entende que é algo que, isso não é a realidade, mas dentro de mim, era essa realidade que reverberava. Não reverberava essa realidade de merecimento. E eu vou falar para você, quem disse que pelo fato de seu pai ou da tua mãe, ou de algum familiar teu, não ter conseguido algo, que você não merece conseguir? Você entende? Com relação a tudo, você merece o sucesso.